Igreja. Opa, tudo bem? Salve, mestre Luizinho. Opa, Daqui sua encomenda aqui do mestre Topete. Opa. Eu vou te entregar aí. Você sabe que Aproveita. Mestre Topete é muito importante nessa confecção, né, dos berimbais, principalmente que é um cara conhecedor de madeira, né? E que muitas vezes a gente compra umas coisas aí que não vai para lá nenhum, né? Bom, eu estou muito feliz aí com a chegada, né, desse novo Gunga, né? Porque o meu Gunga aqui, meu contador de história, o meu mestre, ele já está um pouquinho cansado. Então, com essa chegada do novo Gunga aí, ainda mais comprando da mão de mestre Topete, que mestre Topete, ele, no período, né, que a capoeira virou uma situação capitalista, né? Acontecia muito batizado pelas regiões aí. E o mestre Topete, ele era uma feira dos instrumentos ambulante desde essa época, né? Que em torno de final de 1970, anos 80 e até hoje o mestre está aí. Então fico muito feliz, né, de poder receber essa dádiva, né, nova, já renovada, que é um contador de história, né? Porque como você pega, por exemplo, uma música e consegue interpretá-la, você passa a história através dela. Vou pegar ali do meu mestre avô, mestre Paulo dos Anjos, por exemplo. Igreja do Bonfim, mercado modelo, na beira do Pelourinho, Baixada do Sapateiro, Igreja de São Francisco e Praça da Sé, onde vivem as baianas, ai meu Deus, vendendo acarajé. Então veja bem, esta é a cultura que eu vivencio hoje. Por que eu estou falando que eu vivencio hoje, né? Porque na minha infância, né, eu tive a felicidade de passar pela congada. Então, não diferente, né, dessa cultura hoje, a capoeira, o que eu vejo é uma conexão muito grande dentro da profundidade histórica, né? Por exemplo, na minha época de congadeiro, eu adorava, né, quando a gente chegava, era convidado para almoçar na casa de alguém, né? Porque sempre alguém oferecia, né, o almoço, né? Então a gente chegava na congada, né? Com a congada, e assim que a gente terminava o almoço, né? Tinha essa musicalidade que cantava assim, ó, por exemplo, ó. Ô meu senhor dono da casa, tem um pé de limão doce, eu fui pra não voltar, foi a saudade que me trouxe. Ô meu senhor dono da casa, tem um pé de limão doce, eu fui pra não voltar, foi a saudade que me trouxe. Então dentro disso aí, ó, já vinha a afetividade, já vinha o agradecimento, né? E passando assim por toda a situação que na época vivia, né? Alguém fazia uma promessa para São Benedito e era atendido nessa promessa, e dentro dessa promessa ele prometia, né, dar o almoço para a congada, e era aqueles almoços, tá? Aqueles almoços, a gente com aquela fome, né? Porque às vezes a gente saía aqui da igreja de São Benedito, ia almoçar lá na Vila Cruz, né, que a cidade era muito espaçada ainda, e a gente ia, né, no percurso inteiro, né, na congada, né? Fui indo pra Rua Assis, pra chegar lá no Cruzeiro. Fui indo pra Rua Assis, pra chegar lá no Cruzeiro. Oi, visita Cristo Redentor, Ele é nosso padroeiro. Oi, visita Cristo Redentor, Ele é nosso padroeiro. Então, só a musicalidade, né?
antiga, tá? Cujo trazia assim uma grande afetividade para a gente, para estar dentro dessa organização, dentro desse processo. Na época eu já era órfão de pai e mãe, né? Vivia com a minha avó. A minha mãe havia feito uma promessa, porque nós morávamos em Suzano, e o meu irmão caiu no rio Tietê, né? Na nascente lá do Tietê de São Paulo, e a correnteza muito forte. E segundo a história, né, que eu era criança ainda, ela gritou por São Benedito. E nisso diz que ele conseguiu, numa raminha que ninguém acredita, um capinzinho, ele segurou e ficou seguro ali. E deu tempo de alguém ir lá e tirar ele de dentro da enxurrada. E com isso ela fez a promessa de se dançar, para ele dançar 13 anos de congada, né? E coincidiu da gente vir morar aqui em Poços, né? E quando a gente chegou aqui, acabou que eu paguei a promessa do meu irmão, né? Ele não quis, né? Começou junto, mas depois não quis mais. E eu, como gostei, né? Fiquei apaixonado pela cultura, né? Tinha aquele momento da embaixada, enfim, acabei dançando os 13 anos no lugar do meu irmão, né? Aí na sequência, né, nós já quase na pré-adolescência tínhamos aí a necessidade de uma cultura, né, de uma luta, de alguma coisa, né, porque na época tinha muito a questão das lutas livres na televisão ou o boxe, né, e a gente ficava muito interessado por uma luta, né? E jamais havia ouvido falar em capoeira, porque aqui tinha o Kung Fu, o Judô, né? E o Karatê, cujo o custo, né, era alto e a gente tinha que carregar cesta na feira para poder comprar o alimento para casa, depender da Vila Vicentina, né? O SOS que dava a cesta para a gente, né? Porque a gente tinha uma dificuldade financeira muito grande. Nós, a partir dos 12 anos, eu fui para ser criado pelo meu tio, que eu considero muito, Mário Benedito Costa, né? Que foi o fundador do Chico Rei Clube. E dentro disso, em 1975, a diretoria do Chico Rei, com a Tita e o meu irmão de criação, Clóvis Roberto Costa, eles trouxeram para cá o mestre Sidão, né? O mestre Sidão veio para cá, para Poços. Foi aonde que a gente entendeu e se interessou pela capoeira, porque não tinha visto falar muito, né? Que as coisas eram muito via jornal, né? A televisão e rádio era muito pouco. Aí chegou a capoeira, né? A gente acabou indo para a capoeira e se apaixonando por ela, né? Ela acabou sendo a minha mãe também, educadora, né? Que me trouxe até hoje na vida, dentro da saúde, dentro da sabedoria. Porque na adolescência é aquele negócio, né? Você transita por tudo. Aí começou a chegar, tinha a questão do alcoolismo, tinha a questão da maconha, né? E outras drogas lícitas por aí, que a capoeira, né, impedia, né? Que o Sidão brigava muito com a gente, que se a gente não tivesse uma consistência física, uma resistência física, seria muito difícil entrar numa roda, né? Porque na época a gente jogava capoeira, né? Por sinal, na época era eu, Elídio, o capoeirista mais velho, mais antigo daqui da cidade, a gente tem que dar a reverência, que é o Vitor Marquesi, né? O filho do dono da Jeca Tatu, que tinha aqui uma loja aqui na praça aqui. Então o Vitinho já chegou aqui em Poços, estudava em Campinas, chegou aqui em Poços, corda amarela, né? Então era eu, o Vitor Marquesi, o Sérgio, Elídio, Bica, então uma turma completamente diferente que acabou não ficando, né? Ficou mais ou menos o Vitinho próximo e eu.
Aí chegou aqueles dois espigadinhos lá no Chico Rei, né, pedindo para entrar na capoeira também, falando com o Sidão, que foi o Senna e o Orlando, irmão dele, né? E daí por diante a gente começou a treinar, né? Em 1980 eu comecei a trabalhar na multinacional, Alcoa, né? O Senna continuou e acabou formando, e depois eu formei com ele, né? Dentro da capoeira regional, né? Tá ali o cordel, né? Porque na época a gente tinha um certo carinho, né? Com o cordel, né? Não se pintava o cordel, mandava fazer, mandava trançar, tinha um certo carinho. Eu acabei nem usando, né? Que foi exatamente quando foi aqui em 98, a primeira vez que eu fui para Salvador, e acabei me apaixonando pela capoeira Angola, e que eu estou até hoje, né? Então é assim, o transe da capoeira na minha vida é essa coisa educadora, né? Essa coisa de cura. Hoje o mestre René, ele profetiza a cura dentro da capoeira. E como eu tive a oportunidade de fazer a educação física, eu tenho pesquisado, e quando você vê a importância da atividade física e a atividade física que a capoeira oferece, você começa a perceber a razão de quando ele fala que ela cura, né? Porque é interessante, né? Em 98, quando eu cheguei lá, eu falei, gente, mas é a primeira coisa, né? A gente aqui em Poços, a cidade, o percentual de negro é muito pouco, né? Cheguei em Salvador, era só aquela negrada. E lá escrito, bem-vindo ao nosso quilombo. Eu já fiquei meio, né? Falei, nossa, mas como é que é isso, né? Como é que acontece tudo isso? Aí quando eu cheguei, aqui tanto, né? Porque aqui a gente é acostumado, né? Só jovem ainda, quando em 89 e 90, né? Aí começou a era da malhação na capoeira, né? Aí a gente acostumado a ser tudo malhado, tá? Chega lá, só aqueles velhinhos, né? Falei, Jesus, mas esse negócio aí, será que eles vão jogar capoeira? Que jeito, né? E, para minha surpresa, né? Eu acostumado da mortal, tava quase dando duplo mortal e tal, uma rodinha minúscula, né? E aqueles velhinhos se engatinhando pelo chão, todo agachado, todo agrupadinho, coisa que eu não fazia, né? Agachava um pouquinho, já doía o joelho, já queria levantar. Aí que eu comecei a entender, né? Então, quando você faz esse paralelo, você entende a cura da capoeira. Porque os velhos mestres eram os velhos mestres e jogavam capoeira na antiga, né? Hoje não. Hoje você vê que a maioria dos mestres novos aí, jovens, parou, né? Ou tem uma lesão, ou tem alguma coisa assim. Mas lá era antiguidade, né? Então a ancestralidade perdura dentro da oralidade lá. Então foi onde que a capoeira me fez transformar nessa pessoa que eu sou hoje, né? Sou muito grato a ela, né? Porque ela tem todos esses elementos, né? Social, né? Afetivo, educativo, tem estimulante, como que foi, eu tive que estudar para educação física, hoje eu estou tentando ver um mestrado, porque eu tenho um trabalho que ela me permite, né? Que é o letramento e a matemática com a capoeira. Então ela traz isso, né? Essa malha, né? Esse leque imenso para aquele que transcende por dentro dela, né? Ele acaba encontrando um caminho, né? Porque ela não é só movimento corporal, né? Ela é um movimento corporal, ela é movimento espiritual, ela é movimento de raciocínio, né? Então, só para você ter uma ideia, né? Eu vou te dar um exemplo, por exemplo. Você está na sua casa, a capoeira a gente joga o tempo inteiro. Você deixou a xícara suja em cima da mesa. A tua mãe já tinha falado com você sobre isso, né? E de repente,
ela fala de novo com você: ô meu filho, você não para com essa mania de deixar. Te deu uma rasteira, você já tomou uma rasteira, porque você deixou o pé, você não podia deixar ali, você deixou o pé. Agora, o mais duro é que a rasteira é uma coisa natural da capoeira. Hoje, a pessoa toma uma rasteira e quer dar um soco no outro. A mãe fala com o filho: filho, você não guardou a xícara, não lavou a xícara. Ele revida contra ela: ah, mãe, eu não tô nem aí, vou deixar. Então, tá vendo? Então a gente joga capoeira o tempo inteiro. A capoeira é um cotidiano da vida. A capoeira é uma articulação com o meio e com todas as energias. E além disso, nós temos essa energia, né, que vem do berimbau, do agogô, do atabaque, do pandeiro, da voz que conta a história. Então ela transcende qualquer arte, qualquer atividade física, ela transcende, porque ela tem tudo isso. Então falar de capoeira, eu ficaria aqui o dia todo para falar, né, em todo o segmento que ela tem e que ela pode permitir para o ser humano. Então, quem sabe você um dia interesse pela capoeira, mas é pela vida. Hoje nós estamos vendo aí, ó, eu estou fazendo um curso que fala sobre a face muscular. A face muscular, quando eu fiz a faculdade, a gente estudou o músculo, mas não sabia desse lance da face muscular. A face muscular é como se fosse, é uma proteção da nossa musculatura, mas que não pode ficar parado, porque a nossa musculatura tem que mover por dentro dela. E se ela para, ela começa a travar a musculatura, atrofiar. Olha só como é pertinente. E aí quando você faz a capoeira, você mexe o corpo para todo lado, para frente, para trás. Eu tô falando de capoeira, tá bom, gente? Porque tem coisa que fala que é capoeira e não é. Por exemplo, se você pega a ginga, né, que vem daquele princípio: quem não sabe andar, pisa no maçapê e escorrega. Então, se você não souber andar na capoeira, você não é um capoeira, né, com perfeição, tá certo? Então, esse princípio, por exemplo, só esse, você já vê que o corpo articula e vai diretamente de frente com o que a fisiologia do exercício, a fisiologia humana está estudando hoje, da importância de se movimentar o corpo para tudo quanto é lado, para a vida do músculo. Olha só que coisa maravilhosa. E aí, essa cultura, através desse mestre aí, nós estamos aprofundando nessa busca. A prova disso, estou aqui, né? Dia 20 agora, a bênção de Deus, 60 anos de idade, e estou pronto para chegar aos 100, 110, jogando capoeira, porque eu sei que quando cheguei lá em Salvador e tinha que descer, desenrolar, né, sair para um lado, para o outro, em cima do joelho, eu não conseguia. E hoje eu já consigo. A prova do que a ciência vem trazendo hoje, a ancestralidade já dizia lá atrás. Então, capoeira é cura, é saúde, é como diz os velhos mestres. Mestre Paulo dos Anjos: capoeira não é nada disso que dizem por aí, é beleza. Mestre Pastinha: capoeira é tudo que a boca pode. Então é tudo, tudo. Ele já dizia lá atrás, é tudo. Gratidão. Onde vivem as baianas, ai meu Deus, dentro do acarajé.